A gente vai fazer uma mágica com 3 cartas. A primeira carta é um Coringa, a segunda carta um Coringa e um Ás de espadas. Você tem que me dizer aonde está o Ás de espadas. Eu vou colocar ele aqui embaixo e aí você vai me dizer onde ele está. Aqui embaixo? Não, aqui embaixo eu tenho um Coringa. Então ele ficou aqui em cima. Não, porque aqui em cima eu tenho outro Coringa. Então se eu tenho um Coringa embaixo e um Coringa em cima, o Ás de espadas está no meio. Não, porque no meio eu tenho outro Coringa. Então eu não estou usando nenhum Ás. Sim, o Ás está aqui embaixo. Então se o Ás está embaixo, aqui em cima tem um Coringa. Não, aqui em cima tem outro Ás. Então se eu tenho um Ás embaixo e um Ás em cima, o Coringa está no meio. Não, porque no meio eu tenho outro Ás. Então você está me enganando, você está usando mais do que 3 cartas. Estou usando só 3 cartas. Inclusive eu estou usando Coringa e estou usando Ás. A grande pergunta é, essa carta do meio é outro Ás ou é outro Coringa? Nenhum nem outro. A carta do meio é um 10 de copas. Mágica clássica aqui hoje no canal. Eu tava pensando se eu ensinava essa mágica ou não. Afinal de contas, essa mágica Free Card Monte, traduzindo ao pé da letra, monte de 3 cartas, talvez seja a mágica mais executada ao redor do mundo. E eu já vi que tem bastante gente ensinando ela, gente muito competente, gente que ensina muito bem, só que eu vejo que tem algumas variações. Então eu resolvi ensinar aqui essa mágica na versão clássica, a versão do jeito que ela foi criada, e aí colocando o meu jeito de apresentar também. Então aí eu decidi fazer, eu acho que vale a pena fazer. Tem uma novidade aqui no canal, agora você pode se tornar membro do canal por um valor ridiculamente baixo. Você vai ter acesso a alguns vídeos antes das outras pessoas. Você vai poder comentar em destaque nas nossas lives. É isso mesmo, a gente vai voltar a fazer live aqui no canal. E para os membros do canal também, eu vou fazer uma tela final de agradecimento, onde vai aparecer o nome de vocês no final de cada um dos vídeos. E o mais importante de tudo, você vai poder apoiar o nosso canal. Bora pro tutorial da mágica. Para essa mágica a gente vai usar exatamente 3 cartas, a gente vai usar só 3 cartas mesmo. São 3 cartas, você pode escolher do jeito que você quiser. Eu gosto de fazer com o Ás, porque é uma carta que dá um certo destaque, né? Uma carta bonita, na minha opinião. Um Coringa e uma outra carta totalmente diferente. Como aqui a gente vai ter um tom mais ou menos preto nas 2 cartas, a gente coloca uma outra carta colorida. Podia ser um rei de copas, um rei de ouros, tanto faz. Eu gosto de fazer com o 10 de copas. Então a gente vai deixar essas cartas nessa posição aqui, ó. Vai ficar o Ás por cima, o Coringa no meio e o 10 aqui em cima. Virando ao contrário vai ficar assim, ó, tá? Vai ficar o 10, Coringa no meio e o Ás aqui embaixo. Na hora que eu fiz a apresentação, isso não precisa, tá? Isso aqui foi uma coisa que eu quis fazer. Como é que eu coloquei as cartas na ordem? Elas estavam assim, né? O Ás aqui, o Coringa aqui e o 10 aqui. Então eu virei todas as cartas. Na hora que eu fui juntar, eu apertei a carta da ponta aqui para ela levantar e vir por cima da carta do meio. E essa carta aqui eu apertei desse lado aqui para ela entrar embaixo da outra carta aqui do Coringa. E aí ficaram na ordem. Isso totalmente opcional, eu quis colocar na mágica. Antes de eu começar o tutorial, eu preciso ensinar as técnicas. A gente vai fazer somente um double lift e um single lift. O single lift é o mais fácil, que é só você levantar uma única carta. O double lift, a gente vai fazer 2 double lifts diferentes, mas bem tranquilo também, porque o double lift, na minha opinião, mais fácil de fazer é quando você tem 3 cartas. Se você não sabe o que é double lift nada mais é do que você levantar 2 cartas como se fosse uma. É isso aqui, ó. Eu estou mostrando aqui um Coringa, só que na verdade eu tenho 2 cartas, eu tenho um outro 10 de copas aqui junto com ela. Como é que a gente vai fazer esses 2 double lifts? O primeiro é o mais simples, é esse aqui, ó. A gente vai somente puxar as cartas. Esse movimento ele tem que ser fluido, ele tem que ser rápido, né? Não dá a intenção de que a impressão de que eu estou levantando mais de uma carta. Tem muita gente que faz assim, né? Eu acho que não fica legal para essa mágica.
o mais interessante é a gente fazer assim, como eu estou fazendo aqui. Como é que a gente faz este double lift aqui? A gente vai colocar pressão nessa parte aqui da mão. Ó. A gente vai estar com as 3 cartas aqui, então a gente vai colocar pressão aqui. Ó. A gente vai fazer esse movimento aqui. Ó. As cartas vão estar aqui, a gente vai estar segurando nessa posição, ó, né? Com o indicador aqui em cima, esses outros 3 dedos aqui de lado e o polegar bem aqui. Então a gente vai fazer essa pressão aqui, ó, quando a gente puxar, sempre vai vir 2 cartas juntas, tá? Então, é isso aqui, ó. Fiz pressão, empurrei. Na hora de segurar as cartas, você vai segurar fazendo esse movimento aqui na mão, ó. A gente vai fazer assim, ó, tá? Isso vai criar um atrito melhor aqui nas cartas e vai evitar que a gente revele que tem mais de uma carta. Não faz assim, tá? Assim, o risco é maior da gente deslizar. Se você fizer assim, ó, o polegar no meio desses 2 dedos aqui, mais difícil de deslizar, tá? Então, vamos lá. Ó. O double lift, faço pressão aqui no cantinho, empurro, double lift para voltar também. A gente vai fazer também o single lift. O single lift é levantar uma carta só, bem mais fácil. A gente, ao invés de botar pressão aqui, a gente vai botar pressão aqui na frente, ó. E aí a gente segura as cartas com esses dedos aqui, e aí só empurra a primeira carta aqui com o dedão. Então, o que você vai ter que treinar? Você vai ter que treinar isso aqui, ó. Double lift, single lift, single lift. Isso tem que ficar bem natural. Double lift, single lift, single lift. O segundo double lift que a gente fez foi aquele que a gente puxou a carta por aqui. Como é que a gente faz? A gente vai colocar o indicador aqui, a gente vai fazer uma pressão bem leve aqui nessa lateral e aqui na ponta, ó. E a gente vai puxar só a primeira carta. Com o dedo anelar, com o dedo médio, perdão, você vai encostar aqui na carta de baixo e vai empurrar as 2 juntas, tá? Para ficar mais fácil, você pode puxar com o indicador e colocar o anelar aqui, ó, bem na divisa das 2 cartas. E aí fica mais fácil empurrar as 2 juntas. Para não acontecer isso aqui, ó, vazar aqui embaixo, como é que a gente vai fazer? Eu puxo com o indicador, coloco o anelar aqui, empurro com o meu polegar aqui, ó. Na hora que a gente chegar na carta de baixo, bem no limite aqui, ele vai parar e a carta vai ficar bem enquadrada aqui, ó. Então aí é só pegar as 2 cartas e virar as 2 de uma vez. A gente vai ter feito um double lift, tá? Então, ó, vamos colocar as cartas na ordem. A ordem é essa aqui. É o Ás em cima do Coringa, em cima da nossa carta vermelha. E aí a gente começa a apresentação. A gente fala que vai fazer uma mágica com 3 cartas, faço um double lift, mostro o Coringa que está lá no meio. Viro, falo que vou colocar o Coringa aqui, ou só coloco o Coringa aqui. Na verdade eu não estou colocando o Coringa, eu estou colocando o 10 de copas. Aí a gente faz um single lift, mostra o Coringa, vira ele ao contrário e coloca ele em cima. E aí a gente vira e mostra que tem um Ás e joga em cima das 3 cartas. Quando a gente voltar, a gente fala que a pessoa vai ter que dizer onde está o Ás. E aí a gente faz um single lift. Eu mostro o Ás, single lift de novo. E aí eu falo que eu vou colocar o Ás aqui embaixo. Nesse momento eu faço um double lift. Eu estou puxando o Coringa junto com o Ás. Então eu faço double lift e coloco aqui embaixo. E aí eu pergunto onde está o Ás e eu mostro que o Ás não está aqui embaixo. E aí a gente volta para a posição inicial. Aí a gente vai fazer aquele double lift. Puxo com o indicador, empurro as 2 cartas juntas com o anelar, segurando aqui no limite com o meu polegar. Puxo as 2 cartas e eu falo que não, que aqui em cima tem um Coringa também. Double lift, volto o Coringa para o meio. Aqui em cima vai ter o nosso 10 de copas. E aí eu falo que se eu não tenho, se a carta não está embaixo e não está em cima, então ela vai estar aqui no meio. Quando eu mostro, eu tenho um outro Coringa aqui no meio. E aí eu faço aquela pergunta, então você acha que eu não estou usando nenhum Ás, né? Não tenho nenhum Ás no baralho. E aí eu mostro que eu tenho um Ás aqui embaixo.
e aí eu falo que o Coringa então tá aqui em cima, e aí eu faço o double lift de novo. Puxo com o indicador, empurro com o outro, com o meu dedo médio, e aí enquadro aqui, double lift de novo, eu falo que não, que aqui em cima eu tenho um ice. Para voltar esse ice, outro double lift, fazendo pressão aqui no cantinho, e aí eu vou falar, então, se eu tenho um ice embaixo, um ice em cima, o Coringa vai estar aqui no meio, e aí eu mostro que não tem um Coringa, que eu tenho um outro ice aqui no meio. E aí, a última parte, eu vou falar para a pessoa, então você acha que eu estou usando mais do que 3 cartas. Então eu vou jogando as cartas aqui na mesa, eu mostro que eu tenho só 3 cartas. 1, 2, 3. Isso vai fazer com que a gente inverta a posição das cartas. Vai ficar o Coringa aqui em cima e o Ás aqui em cima. Então eu falo, eu tenho só 3 cartas, inclusive eu estou usando um Coringa e estou usando um Ás. E aí eu falo que eu tenho uma terceira carta aqui, e a grande pergunta é, essa terceira carta é um outro Coringa ou é um outro Ás? E aí eu revelo que não é nenhum nem outro, que a terceira carta é um 10 de copas. Fala a verdade, um tutorial desse merece o seu like, deixa o like aqui no vídeo. Vamos fazer um combinado, se esse vídeo chegar em 500 likes, eu vou ensinar uma outra versão dessa mágica com 4 cartas, uma versão matadora de um jeito que você nunca viu antes. E se você ainda não está inscrito, aproveita para clicar nesse botãozão que vai aparecer bem aqui do lado. Se você quiser continuar aprendendo mágica, eu vou deixar um outro vídeo top aqui do lado. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Fui!